Então, temos aqui a definição do que é um quadrilátero. São polígonos que têm 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos e 2 diagonais. Então, vamos ver os nossos elementos aqui que fazem parte de um quadrilátero. Então, aqui eu tenho, né, o desenho do quadrilátero. Esse meu quadrilátero é o quadrilátero A, B, C e D. Então, tá aqui o nosso quadrilátero. E nesse quadrilátero aparecem vários elementos aqui. Então, vamos ver quem são eles. Começando aqui pelos vértices. Eu tenho o vértice A, o vértice B, o C e o D. Quem são os vértices? São os pontos de origem. Tudo que vai começar a construir um polígono, eu tenho que ter uma origem. Então, eu tenho que marcar primeiro os pontos aonde vai originar esse meu quadrilátero. Então, tem aqui o meu vértice A, o meu vértice B, meu vértice C e meu vértice D. Lembrando que são com letras maiúsculas, porque isso aqui é ponto, e na geometria, ponto tem que ser com letras maiúsculas. Depois vem os nossos lados. Então, quando eu ligo o vértice A com o vértice B, eu tenho aqui o meu segmento AB, que forma o primeiro lado do meu quadrilátero. Do B, ligando com o vértice C, eu tenho o meu lado BC. Do C, ligando com o D, o meu lado CD. E fechando o meu quadrilátero, o lado AD. Então, os meus lados são segmentos de retas, por isso que tem que ter o tracinho em cima, ó. Porque isso aqui é notação de segmento. Depois, nós temos os ângulos internos. Então, em cada vértice vai me dar um ângulo. Então, aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então, são os meus 4 ângulos internos. E eu tenho os 4 ângulos externos, aqueles que ficam fora do meu quadrilátero. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ângulo E, que se eu juntar aqui com o ângulo A, ó, me dá um ângulo de 180 graus, ó. Então, o meu ângulo é externo. Meu ângulo F aqui está externo, que também, se você observar, ó, a junção do interno com o externo dá 180 graus. O meu ângulo C interno e o meu ângulo G externo, os dois também somados dá 180 graus. E o meu vértice D, que me deu o ângulo D interno e o ângulo H externo. Então, os dois também juntos vai me dar um ângulo de 180 graus. Além disso, nós temos os lados opostos. Por que eu vou falar de lado oposto aqui? Porque a gente vai ver algumas propriedades que vai falar justamente sobre lados opostos. Então, já vamos identificar aqui quem são os lados opostos. Então, aqui, se eu tenho aqui o segmento AB, quem vai ser oposto a ele é o CD. Então, olha só, o meu lado AB, quem está oposto a ele é o lado CD. O meu lado CB, quem está oposto a ele, o meu lado AD. Então, lembra, gente, oposto é aquele que está do lado contrário, que está de frente para ele. E nós temos também os ângulos opostos, ó. O meu ângulo A, ele é oposto ao meu ângulo C. O meu ângulo B, ele é oposto ao meu ângulo D. E quem são esses vértices aqui, ou esses segmentos que estão destacados de laranja aqui dentro do meu quadrilátero? São as nossas diagonais. Então, eu tenho aqui a diagonal AC, então saiu do vértice A e ligou lá no vértice C. Então, isso aqui é uma diagonal. E a diagonal BD, que saiu do vértice B
e chegou lá no vértice D. Então, esses aqui são os elementos que compõem o nosso quadrilátero. A soma dos ângulos internos. Lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus? A soma dos ângulos internos do quadrilátero agora é o dobro de 180. Quem que é o dobro de 180? 360. Por que que é 360? Olha só, se você pegar um quadrilátero e dividir ele ao meio, você vai encontrar dois triângulos. Então, se a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e eu tenho dois triângulos aqui, então 180 mais 180 vai me dar o 360. Então, a soma dos ângulos internos do quadrilátero, agora são 4 ângulos internos, a soma dos 4 tem que ser igual a 360 graus. Agora vamos para a classificação. O que é a classificação? É o nome que a gente dá para os quadriláteros. Então vamos lá, olha só. Os nossos quadriláteros, eles podem ser classificados em paralelogramos e os trapézios. Então vamos diferenciar um do outro, olha só. Nos paralelogramos, os lados opostos são paralelos. Lembra das retas paralelas? São aquelas que a gente, elas caminham lado a lado, mas elas não têm ponto em comum. Então, olha só. Então, nós temos aqui o paralelogramo, né? Então, esse lado aqui do paralelogramo é paralelo com esse lado e esse lado daqui é paralelo com esse aqui. Então, paralelogramo tem os lados opostos paralelos. E o que acontece? Tá vendo o risquinho aqui, ó? Se aqui tem um risquinho e aqui tem um risquinho, significa que esses lados aqui paralelos, eles têm a mesma medida. Se aqui tem 2 risquinhos e aqui tem 2 risquinhos, esses dois lados também são paralelos e têm a mesma medida. Então, se aqui valer 3 centímetros, aqui também tem que valer 3 centímetros. Se aqui valer 5 centímetros, aqui também tem que valer 5 centímetros. Depois vem o retângulo. Gente, tá vendo que tem um C, tá assim, ó, retângulo. É porque isso aqui é o nome lá... Gente, esqueci a palavra agora. E o nome lá atrás, lá na antiguidade. Então, falava-se retângulo, né? Mas a gente fala retângulo. Então, o nosso retângulo aqui também, ó, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. E todos os ângulos do retângulo têm 90 graus. Depois, nós temos o losango. O losango, ele tem os 4 lados iguais, ó, 4 lados iguais, né? Só que os ângulos não são ângulos de 90 graus igual no retângulo. Esse ângulo daqui vai ser congruente com esse e esse de cá congruente com esse. O que quer dizer isso, professora? Se esse ângulo aqui medir 50, esse daqui também mede 50. Se esse daqui medir 100, esse de cá também mede 100. E o último paralelogramo que nós temos é o quadrado. No quadrado, tudo é igual, ou seja, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Então, se esse lado aqui medir 4 centímetros, todos os lados medem 4 centímetros e todos os ângulos medem 90 graus. Então, a classificação dos paralelogramos é paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado. Agora, nós temos os trapézios. No trapézio, apenas 2 lados são paralelos. Então, olha só. Primeiro, eu tenho o trapézio isósceles. O que vai acontecer no trapézio isósceles? Esse lado aqui, ó, ele é paralelo com esse aqui.
Agora, esses dois aqui já não são paralelos, ó. Se você prolongar esse lado aqui e prolongar esse lado aqui, eles vão se encontrar em um ponto comum aqui em cima. Então, no trapézio, só tem dois lados paralelos. E ele aqui é isósceles, porque esses dois lados aqui, ó, são congruentes. Mas o trapézio, gente, depois eu vou falar dele numa aula só separada. Trapézio retângulo. Esse lado aqui é paralelo com esse e esses dois lados aqui não são paralelos. E no trapézio retângulo eu tenho que ter, ó, ângulos retos, porque se é retângulo tem que ter ângulo de 90 graus. E o trapézio escaleno. Esse lado aqui é paralelo com esse e esses lados aqui não são paralelos. E no trapézio escaleno, todos os lados, ó, são diferentes entre si. E aqueles quadriláteros que não entram aqui nem no paralelogramo e nem no trapézio. Eles são quadriláteros, mas não têm o formato desses aqui para a gente poder classificar, ó. Então, aqui eu tenho 4 lados, ele é um quadrilátero qualquer. Esse daqui também parece com o losango, gente, mas não é um losango. Olha só, essa parte aqui, ó, ela é mais comprida do que essa parte aqui do losango, ó. No losango todos são iguais, aqui não. Então, isso aqui tem o formato daquela pipa, né? Um papagaio, né? Então, aqui ele é só um quadrilátero qualquer. Então, tá aí as nossas classificações. Agora, nós vamos ver as propriedades dos nossos paralelogramos. Olha só, eu tenho aqui o meu paralelogramo. O que está aparecendo aqui? Olha só, esse lado aqui é paralelo com esse lado aqui e os dois têm a mesma medida. Esse lado aqui é paralelo com esse aqui e os dois têm a mesma medida. Então, que eu acabei de dizer, ó, os lados opostos são congruentes, ou seja, são iguais. Então, se esse lado aqui medir 4 centímetros, esse daqui também tem que medir 4 centímetros. Se esse aqui valer 6 centímetros, esse de cá também tem que valer 6 centímetros. As diagonais. Então, eu tenho essa diagonal aqui e essa diagonal de cá. O que as diagonais fazem? Elas se dividem ao meio. Então, o que significa isso? Se essa diagonal aqui, ó, valer 6 centímetros, o que acontece? Aqui, aonde as diagonais se encontram, ó, divide a diagonal exatamente ao meio. Então, aqui vai ser 3 centímetros e aqui vai ser 3 centímetros. A mesma coisa vai acontecer com essa aqui, ó. Ela também tem 6 centímetros, aqui é 3 e aqui é 3. A outra característica, os ângulos opostos são iguais. Tá vendo que aqui é o ângulo A e aqui também eu coloquei ângulo A para mostrar que os dois são iguais. Então, se esse aqui medir 40, esse daqui também mede 40. O ângulo B é oposto a esse ângulo B, então eles também são iguais. Então, se aqui medir 70, esse também mede 70. E dois ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, a soma dos dois é 180. Então, se eu pegar esse ângulo B aqui, ó, quem é consecutivo com ele? Esse ângulo aqui, ó. Então, esses dois aqui, ó, a soma dos dois tem que dar 180. Pode ser esses dois aqui também? Também. Esse com esse também, a soma tem que dar 180. A mesma coisa aqui, ó. A soma dos dois tem que dar 180 e esses dois aqui também, a soma tem que dar 180. Então, essa daqui são as propriedades do paralelogramo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Nesse exemplo aqui, está dizendo o seguinte. A figura abaixo mostra um paralelogramo. Então, nós temos aqui um paralelogramo. Determine
Agora aqui, ó, são letras do alfabeto grego, tá? Aqui é um alfa, aqui é um beta, aqui é o lambda, aqui é o ômega, e aqui é o gama, e aqui é o omni. Então, isso aqui são letras do alfabeto grego, tá? Então, nós vamos calcular o valor de cada uma dessas letras aqui que está aparecendo aqui no nosso paralelogramo. Então, olha só. Vou começar pelo valor do lambda. Por que eu vou começar por ele? Porque aqui, ó, que tá o lambda, ó. Então, isso aqui tudo, ó, é uma meia volta. Então, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, meu lambda vai ser igual a essa volta toda que é 180 e vou tirar o 63, ó. Então, meu lambda aqui vale 117 graus. Então, já achei o valor da primeira letra aqui, o primeiro ângulo. Depois, eu vou calcular aqui, ó, o valor do meu ângulo alfa. Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Então, aqui eu tenho o ângulo de 30, já tenho o meu ângulo aqui, que é o 117, e estou procurando o alfa. Então, vou somar os três, igual a 180. Então, alfa mais 30 graus mais 117 é igual a 180. Alfa é igual a 180 menos 147. Então, o meu alfa vale 33 graus. Então, achei mais uma letrinha. Agora, eu vou calcular o meu gama aqui, ó. Que é isso aqui, ó, gente. Esse ângulo aqui, tá? Então, olha só. O que ele falou para nós lá? Que ele falou para nós aqui, ó. Tá vendo esse meu ângulo aqui? Ele corresponde com esse ângulo aqui, ó. Lembra lá dos nossos ângulos alternos internos? Então, aqui tá a minha transversal, ó. Esse aqui tá de um lado e esse aqui tá do outro. Então, os ângulos alternos internos, eles são iguais. Então, eu peguei esse meu ângulo aqui, que é 2 gama 10 graus, igual a 30. Então, temos aqui 2 gama igual a 30. O 10 passou para cá somando, né, gente? Desculpa. Então, o menos 10 veio para cá somando com o 30, me deu 40. Então, 2 gamas é igual a 40. Dividido por 2, então o valor do meu gama aqui é 20 graus. Então, esse ângulo aqui, o Y aqui, a gente já encontrou 20 graus. Só que não é o ângulo, tá, gente? Aqui é a letra que vale 20 graus. O nosso ângulo aqui, ó, 2 vezes 20, 40, menos 10, 30. Não falei que eles são iguais, ó? Aqui é 30 e esse aqui também é 30. Depois, eu vou achar aqui o valor desse Y aqui, ó. Ai, professora, mas não é a mesma letra? Não, gente. Aqui é uma letra grega. Tá vendo o jeito que ela é feita aqui, ó? Olha a diferença para o Y, ó. Então, aqui é Y. O Y aqui, ele não é ângulo. Aqui ele tá na diagonal, ó. A nossa diagonal. O que a gente acabou de ver aqui, ó? As diagonais, elas se dividem ao meio, então elas são iguais, ó. Esse pedaço de cá é igual a esse pedaço de cá. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 2y mais 5 é igual a 17 menos 6y, ó. 2y mais 6y é igual a 17 menos 5. Então, 8y é igual a 12. 12 dividido por 8, o y é igual a 1,5. E, por fim, falta esse ângulo aqui, ó. O omni. Então, vamos calcular ele aqui, ó.
que eu fiz para poder achar o omni? Eu trabalhei primeiro com esse triângulo aqui, ó. Então, eu chamei esse pedacinho aqui, ó, de X. Então, eu estou destacando esse triângulo de vermelho, ó. Então, eu vou pegar o X, o lambda aqui, ó, é oposto pelo vértice, então aqui vale 117. E esse ângulo que a gente acabou de calcular, ele que vale 30. Então, X mais 117 mais 30 é igual a 180. X é igual a 180 menos 147. Então, o meu X aqui, ó, ele vale 33. Então, a soma desses três ângulos aqui, ó, o 80, o omni e o X, tem que ser igual a 180, ó. Então, omni é igual a 180 menos 80 menos 33. Então, o valor desse meu ângulo é 67 graus. Então, tá aí um exemplo de como a gente pode calcular alguns valores dentro do paralelogramo. O próximo paralelogramo é o nosso retângulo. Então, o que a gente tem aqui no retângulo? Ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, todos eles são iguais, que tem 90 graus. A minha diagonal AC, ela é congruente com a minha diagonal BD. Então, a mesma coisa que acontece lá no paralelogramo. As diagonais aqui, ó, elas têm a mesma medida. Então, as diagonais do retângulo são congruentes. Então, vamos ver um exemplo aqui usando o retângulo, ó. Qual o perímetro do retângulo? Então, ele me deu aqui os valores dos lados, né? Ó, 18, x mais 1, 2x menos 6, e aqui vai ser também x mais 1. Então, se aqui é 18, gente, aqui também já é 18, né? Só que a gente precisa achar o valor do x para eu saber quanto é que esse lado aqui vai valer, ó. Então, o que eu fiz? Se esse lado aqui é igual a esse, ó, 2x menos 6 é igual a 18. Por que eu estou calculando isso aqui? Para achar o valor do x, ó. 2x é igual a 18 mais 6. 2x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 2. O meu x vale 12. Então, se o meu x vale 12, eu vou substituir aqui, ó. 12 mais 1, 13. Então, esse lado é 13, esse lado é 18, esse lado é 13 e esse lado é 18. Então, agora é só eu somar, ó. 18 mais 18 mais 13 mais 13. Então, o meu perímetro vale 62 graus. Um outro exemplo. Calcule o valor do x. Então, olha só, tem aqui o meu quadrilátero. Então, eu tenho aqui o meu ângulo D, uma parte dele, porque que é uma diagonal, né? Então, uma parte dele vale 2x mais 5 graus. E aqui o meu ângulo D também foi cortado aqui pela diagonal. Esse pedacinho aqui vale 3x menos 8 graus. Então, o que a gente tem aqui? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. De novo, essa daqui como se fosse uma transversal. Alternos, internos. Então, eles são iguais. 3x menos 8 é igual a 2x mais 5. 3x menos 2x é igual a 5 mais 8. O meu x é igual a 13. Então, ele só queria saber o valor desse x. Próximo quadrilátero, o losango. Então, aqui no losango, a gente tem, ó, todos os lados do losango são iguais. Então, todas as medidas aqui são iguais. As diagonais, gente, ó, tá vendo que onde elas se encontram formam ângulos de 90 graus? Então, elas são perpendiculares. Então, perpendicular significa que onde se encontra tem que formar ângulo de 90 graus. Então, tá falando aqui, ó, a diagonal AC é perpendicular à diagonal BD.
BD é bissetriz de B e bissetriz de D. Lembra o que é a bissetriz? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo B está dividido em duas partes iguais e o D também está dividido em duas partes iguais. A mesma coisa acontece com essa bissetriz aqui, ó. O ângulo A está dividido em duas partes iguais e o ângulo C também. Então, as diagonais do losango são perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Então, vamos ver um exemplo aqui usando diagonal, ou losango. A figura abaixo é um losango. Então, tá aqui, ó, o nosso losango A, B, C, D. Determine os valores de x e y, a medida diagonal AC e da diagonal BD e o perímetro do triângulo BC. Então, vamos lá, ó. Essa aqui é uma diagonal. Nessa diagonal aqui, esse segmento aqui, ele chamou de x. E esse segmento aqui, ele deu a medida de 15. Esse outro segmento aqui, que é a outra diagonal, esse primeiro segmento aqui mediu 20 e esse outro segmento aqui mediu y. Então, vamos lá, ó. O meu x, ele vale 15. Por quê? Porque ele dividiu a diagonal aqui, ó, ao meio. Então, as duas partes são iguais. Então, se aqui é 15, de cá também é 15. Então, meu x vale 15. A mesma coisa vai acontecer com essa diagonal de cá, ó. Se aqui é y e aqui é 20, o meu y também vale 20, que é a mesma medida desse pedacinho de cá. Agora, ele quer saber qual que é o valor da diagonal AC, ó. Então, a nossa diagonal AC é 20 mais 20. Então, ela vale 40. A nossa diagonal BD, aqui é 15 mais 15, BD vale 30. Agora, ele quer, ó, o perímetro do triângulo BMC. Então, olha só, BMC, BMC. Então, estou procurando aqui a soma desse lado com esse lado e mais esse lado aqui, ó. Quanto que esse lado vale aqui? Ele vale 25, ó. Porque todos os lados do losango são iguais. Então, eu vou pegar 25 mais 15 com mais 20, ó. 15 mais 20 mais 25. Então, o perímetro do meu triângulo BC é 60. E o nosso último quadrilátero aqui é o quadrado. Então, ó, é o único quadrilátero regular. O que quer dizer isso, regular? Regular é quando tudo nele é igual, gente. O quadrado, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Então, o quadrado, ele é ao mesmo tempo um retângulo e um losango. Então, ele é o único quadrilátero que ele pode ser também um retângulo e ele pode ser também um losango. Então, vamos lá, ó. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D medem 90 graus. O segmento AB é congruente com BC, que é congruente com CD, que é congruente com DA. Então, todos os lados são iguais. As nossas diagonais, ó, AC e BD, vão ser perpendiculares, então vão formar ângulos de 90 graus aqui onde elas se encontram. AC é bissetriz do ângulo A e do ângulo C. Então, esses ângulos aqui foram divididos em dois. Então, se aqui é 90, cada pedacinho desse daqui é 45. A mesma coisa com a diagonal de cá, ó. Também vai dividir em dois ângulos iguais. Então, tá aí a nossa explicação sobre quadriláteros, né? Então, eu sei que foi muita informação ao mesmo tempo, mas agora é a vez de vocês fazerem as perguntas.